Fala galera, beleza? Professor Alexandre, mais uma vez, estamos lá com a Biologia, Reino Monera, terceira série, frente A, ok? Lembra lá que você tem frente A, frente B e frente C. Ô professor, mas eu tinha lá no primeiro e segundo ano só frente A e B. Pois é, você vai fazer vestibular, tem que estudar, então agora você tem uma frente a mais, ok? O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o Reino Monera. O que nós vimos até agora? As suas estruturas, né? Fímbrias, flagelos, mesossomos, parede celular, membrana plasmática, nucleóide, todas as estruturas, né, das bactérias. Falamos lá da diferença de seres procariontes e seres eucariontes, né? Falamos da respiração das bactérias, falamos da nutrição das bactérias. Então nós demos as características aí gerais do Reino Monera das bactérias. Nessa aula, o que a gente vai ver? Reprodução e as doenças causadas por bactérias. Então, ela se reproduz? Sim, bactéria se reproduz. De que maneira a bactéria se reproduz? Primeira coisa, a gente tem que lembrar que existe reprodução assexuada e reprodução sexuada. Bem rapidinho daquela retomada. Reprodução sexuada. Sexuada tem troca de gametas. Ok? Troca de gametas. Gameta masculino e gameta feminino. Nesse caso das bactérias, nós vamos ter troca de material genético. Lembra lá na última aula que nós falamos de fímbrias? Fímbrias fazem aderência entre células. Então, uma das características da reprodução sexuada, nesse caso das bactérias, seria a utilização das fímbrias que colam uma na outra, aderem uma à outra e troca o material genético. A assexuada, normal, a assexuada não tem troca de gametas, uma bactéria vai se transformar em duas, vai se dividir e vai se transformar em duas. E é exatamente na assexuada que a gente vai começar a falar. Então, reprodução assexuada por cisparidade, bipartição, divisão binária, tá? Tudo a mesma coisa. Repetindo, cisparidade, divisão binária e bipartição, tá? O que acontece nessa divisão binária, nessa cisparidade? Eu tenho uma bactéria, ok? Uma bactéria, e, dado o momento, essa bactéria, ela vai se dividir em duas. Então, todo material que tem numa bactéria vai se duplicar, duplica-se todo o material e forma mais duas. Essas duas bactérias formam mais duas e assim sucessivamente. É rápido, professor, esse processo de disparidade? Rápido. 20 minutos, 25 minutos, sei lá, já está dividida, já está pronta para formar mais duas. Tá? Então, quando você tem uma doença causada por bactéria, você fica doente muito rápido, porque ela se reproduz muito dentro do teu organismo. 20 minutos você já tem duas, e você não vai, quando você vai ser contaminado por uma bactéria. Você incorpora, várias bactérias incorporam dentro do teu organismo. Então você vai ter aí uma doença bem rápido nos seus sintomas. Tá? Então, cisparidade, reprodução assexuada. Uma bactéria se transforma em duas e assim sucessivamente. Ok? Beleza? Reprodução sexuada. Então dá uma atenção lá na tua apostila, grifa, anota, pensa. Não tem troca de gametas, e sim troca de material genético. Nós temos algumas reproduções sexuadas de uma diferente da outra. Primeira delas, conjugação. Conjugação é muito falada, se fala muito em conjugação. Então o que você tem? Duas bactérias, tá? Que você tem essa fímbria. Essa fímbria que vai estar fazendo com que elas grudem e troquem esse material genético. Uma doadora e uma receptora, que a gente diz, né? Duas bactérias se juntam, né, por meio das suas fímbrias e trocam esse material genético. Mais uma vez eu volto a dizer, não tem troca de gametas. Bactéria não tem espermatozoide e bactéria não tem óvulo, tá? São coisas bem distintas. Troca de material genético. Daí nós temos a transdução. O que é essa transdução? Ocorre por meio de vírus, tá? Mas vírus? Sim, por meio de vírus, que ao reproduzir dentro da bactéria, transfere seu DNA para a próxima bactéria.
Então a gente viu lá na parte de viroses, nas características dos vírus, que eles entram dentro da célula. E esses vírus, muitas vezes, eles modificam a estrutura da bactéria. E toda vez que ela está se reproduzindo, logicamente, outras células bacteriófagas comprometidas você vai ter. Tá? Então, transdução, a gente tem como observação, e mais importante, a presença de vírus. Transformação. O que é essa transformação? Quando eu tenho estruturas de DNA de bactérias mortas, então, vamos lá, uma bactéria sofreu um rompimento, a parede celular da bactéria se rompeu, essa extravasou a estrutura da bactéria e o material genético está ali. Esse material genético ele pode incorporar a outra bactéria, ou ela, por invaginação, ela vai incorporar, de repente ela vai estar se alimentando, ela incorpora e entra no seu interior. Ali você tem uma mutação e tem uma modificação do seu material genético, tá? Então você tem lá a conjugação, reprodução sexuada, você tem a transdução, reprodução sexuada, e você tem a transformação. Veja que nesses três casos não ocorreu troca de material, e sim, troca de gametas, e sim uma troca de material. Uma por meio de um vírus, outra por meio de receptor, outro por meio de doador, outro por meio de fragmento. Mas veja, não tem a troca de gametas. Os esporos nada mais são do que uma forma de resistência dessas bactérias. Então, por exemplo, vírus. Vírus, quando ele sai do organismo, ele se cristaliza, ele fica no ambiente e fica inerte. Não tem nenhuma capacidade de reprodução. As bactérias nós chamamos de esporos. Então, quando o esporo da bactéria não está na sua condição favorável de ambiente, de vida, porque ela tem que ter uma condição favorável de ambiente. Então, vamos supor, tem que ter uma temperatura, tem que ter alimento, tem que ter condições favoráveis para ela poder ter as suas atividades vitais. Se por um acaso não tem essas atividades, ela não tem esse ambiente propício para a sua reprodução, para a sua alimentação, para a sua respiração, ela faz o quê? Ela vai virar um esporo. Ela baixa o seu metabolismo, faz uma proteção e fica em vida latente. Até que essas condições de vida voltem ao normal, que de repente pode ser no interior de um organismo vivo. Vamos às doenças, né? Então, doenças causadas por bactérias. Então, nós temos várias doenças, né? Vou colocar aqui as mais conhecidas, começando com a nossa amiga tuberculose, né? Então, a transmissão. Como que você pega a tuberculose? Por contato com as pessoas, por meio de gotículas. Mais uma vez, lá que a gente falou das viroses. Tô falando, tá saindo aerosol. Aerosol, professor, aerosol do spray? Exatamente. A minha boca é um aerosol. Eu tô falando, tá saindo gotas de água. Eu não tô nem percebendo. Agora percebi uma aqui. Mas eu não tô nem percebendo. Mas a partir do momento que a gente está falando, eu estou falando com outra pessoa, esse aerosol, essa gotícula, e às vezes bem minúscula, está saindo da minha boca e está indo para a boca da outra pessoa. E você nem percebe e você nem vê. Se você está com uma bactéria, cara, sai da tua boca para a boca da outra pessoa. Beleza? Sintomas. Tosse, né? Essa tosse vai sair um muco, como se fosse um catarro, e esse catarro vai ter sangue. Tá? Então é uma característica. Geralmente as pessoas estão lá com lenço, tosse, daí olha lá, tem manchas de sangue nesse catarro. Febre, mais uma vez a febre. Sudorese. Sudorese é você ficar suando muito, fica suando, fica molhado. Cansaço e emagrecimento. Professor, eu estou emagrecendo, estou com tuberculose. Não, calma aí. Você tem que ter aí vários sintomas associados, aliados. Eu estou com febre, estou com tuberculose. Não, você tem que ter catarro com sangue, tem que ter um emagrecimento. Então você tem uma associação de sintomas para dar a entender que você está com a doença. Qual é a prevenção? A famosa vacina BCG que você toma quando você é criança. Meningite. Meningite também é bem conhecida, né? Meningite você pega por meio de vias aéreas. Então a pessoa está conversando com você, contato com o ar, pum! Você pode pegar a meningite. A meningite é uma doença que assusta muito as mães, né? A mãe fica desesperada quando fala de um caso de meningite,
de algum vizinho que pegou, algum conhecido, né? Porque causa muito nas crianças. Quais são os sintomas? Febre alta, dores de cabeça. Até aí, febre alta, dores de cabeça é um sintoma normal. Vômito. Mas o que dá uma grande diferença, veja que cada doença ela tem uma característica bem peculiar. Na tuberculose, catarro, lá, muco com sangue. No caso aqui da meningite, rigidez da nuca. Então você não consegue baixar muito o seu pescoço, você fica meio prostrado, fica com um incômodo. Opa, isso é um sintoma grave, é um sintoma sério da meningite, ok? E prostração, o que é prostração? A criança fica parada, não quer fazer nada, não quer se mexer, não quer brincar. Lógico, a criança, se ela tem esses sintomas, e principalmente a rigidez da nuca, tem que levar a criança ao médico. Prevenção, mais uma vez, a vacina. Cólera, né? Cólera, Clostridium é o Clostridium, que é do cólera, né? Transmissão. Como que você pega o cólera? Água ou alimentos contaminados. Então a gente sabe que nos lugares que não tem saneamento básico, o cólera é um problema seríssimo. Então a criança pega a cólera, trata e pega de novo, trata e pega de novo, trata e pega de novo. Por quê? Porque são locais, é uma doença do local onde você não tem nem saneamento e nem higiene. É um problema bem comum no nosso Brasil, tá? Hoje em dia, nem tanto. Hoje em dia a gente está preocupado mais com dengue e mais com o coronavírus. Mas o cólera ainda assim alarma muita gente, tá? Sintomas: intensa diarreia, tá? Então a tua mucosa intestinal, ela fica toda machucada, ela fica toda irritada por essa frequência de diarreia. Cólicas abdominais, lógico que dá a diarreia. Dores no corpo, náusea e vômito. É fácil de você curar, é uma doença particularmente fácil de se curar. Mas o problema é que naquele local que as pessoas estão com cólera, elas não têm o saneamento básico. Então ela faz o tratamento e volta a ter a doença. Faz o tratamento e volta a doença. É um problema bem complicado, é um problema bem sério. Leptospirose. A leptospirose é uma doença que falam que é transmitida pelo rato, né? Então tem enchente, tem lá lugares onde guardam bebida, porão, você tem uma quantidade grande de rato. Esses ratos é que são os transmissores dessa bactéria, tá? Então a transmissão: água, alimentos e objetos contaminados com a urina de principalmente ratos. Mas podem ser outros seres, outros animais? Pode ser até cachorro, pode ser gato, seja o que for, seja que eles estejam infectados. Mas a grande maioria que a gente fala é a contaminação com a urina do rato. Então você vai tomar uma cerveja, por exemplo, né? Você vai tomar uma cerveja, vai tomar uma coca, vai tomar um refrigerante, de lata principalmente. O que acontece? Se a urina de rato está ali na borda e você toma, você vai estar contaminado. Nos bueiros, é um problema muito sério, bueiro. Parece que é uma coisa meio, né? Bueiro não tem nada a ver. Se você se machuca num bueiro, você pode contrair a leptospirose. Então tem vários detalhezinhos que você pode se contaminar com essa doença. Sintomas: pode ser assintomático. O que é assintomático? Você não ter sintoma nenhum da doença, tá? Ou você ter febre alta, dores de cabeça, calafrio e dores musculares. Qual é a prevenção dessa doença? Saneamento e higiene. As atividades de casa, então, galera, então você tem lá a página 516 a 518 e, mais uma vez, obrigado e até a próxima aula.